Bom dia, então eu sou a Daniela. Eu não tinha me preparado para falar sobre mim, mas eu vi que todos estão falando, né, sobre si, sobre a sua formação. Então eu não tenho formação na área da educação, é uma formação bem diferente. Eu sou técnica em design de móveis, sou formada em artes visuais, bacharelado, sou arquiteta e urbanista também. E depois que eu entrei para ser professora do IFSU, que eu resolvi fazer uma especialização na área da educação, que é em metodologia do ensino na educação superior. Então, eu sou professora do IFSU, da Coordenadoria de Design, lá do Campus Pelotas, de várias disciplinas técnicas, desde 2016. E eu poderia ter feito, né, a minha formação, mestrado na área da arquitetura, até comecei como aluna regular em 2019, mas eu não estava me encontrando, não estava gostando, e por diversos motivos, por esse principal motivo, eu acabei desistindo. E aí, nesse meio tempo, eu fui pensando, né, fui trabalhando e tentando identificar o que era que realmente eu queria estudar. E aí eu tive vários alunos de inclusão, nesse meio tempo, que me fizeram querer estudar mais sobre educação inclusiva. Quiseram chamar mais atenção, me chamaram mais atenção dessa temática da educação inclusiva. Então aqui vocês estão vendo uma citação que é "Nada sobre nós sem nós", que é o lema mundial das pessoas com deficiência, que quer dizer que as pessoas com deficiência elas precisam ser envolvidas, né, no planejamento de estratégias e políticas que afetarão a sua própria vida. Não está funcionando direito? Acho que é aqui. Então, melhorou, né? Então, como muitos já sabem, mas tem muita gente aqui que não me conhece, eu tenho deficiência auditiva, né, e severa, bilateral, congênita, e ela é progressiva. E eu uso 2 aparelhos auditivos, e mesmo assim eu tenho muita dificuldade para entender principalmente a fala, né? Porque os sons eles se confundem, o meu aparelho ele ajuda, mas tem algumas sílabas, algumas consoantes que ele não consegue alcançar. Então, por exemplo, janela, panela, canela, Daniela, vou entender tudo a mesma coisa, então por isso eu preciso fazer leitura labial para complementar. E como vocês viram no semestre passado, como estava todo mundo de máscara, eu precisei utilizar as legendas, sentava no computador ali com as legendas, que foi como eu consegui acompanhar no semestre passado com as legendas do Meet. Então é isso, né? Juntando esse meu interesse pela educação inclusiva com esses meus alunos de inclusão, mais as minhas próprias experiências de vida, que eu resolvi estudar, que eu vim parar aqui no mestrado, na linha de pesquisa Educação Especial e Inclusão Escolar com Raimundo. Então, quanto à nossa pesquisa, quando a gente pesquisa sobre inclusão de estudantes surdos ou com deficiência auditiva, nos levam à acessibilidade através da Libras, né? A gente procura todos os artigos, publicações ou formações são direcionadas para Libras. E eu, por exemplo, não sou usuária de Libras, né? Eu faço leitura labial e utilizo outro tipo de acessibilidade também. É preciso entender que a diversidade da surdez ela é enorme, né? Nem todos eles são beneficiados pela presença do intérprete de Libras. Então, existem sujeitos que são chamados de surdos oralizados, ou com deficiência auditiva, ou ensurdecidos também, que a gente chama, que eles utilizam ou não as tecnologias auditivas para ouvir. No caso, eu utilizo o aparelho auditivo, tem os que utilizam o implante coclear, tem os que não utilizam nada também. E eles fazem uso da leitura labial, ou não, e também tem uns que perderam, de repente, não se acostumaram a fazer leitura labial, e não são fluentes em Libras. E, apesar disso, eles também precisam de acessibilidade, de estratégias didático-pedagógicas, né, de atendimento educacional especializado, para que a inclusão
seja efetiva, para que eles tenham um desenvolvimento educacional e equidade com os demais. Então, a deficiência auditiva ela pode ter um grande impacto na vida social dos indivíduos ou grandes consequências caso não seja dada devida atenção. E frente a esses problemas, na perspectiva da educação inclusiva, a fim de que se possa favorecer o melhor desempenho social desses sujeitos, percebe-se, né, a necessidade de pesquisar e responder quais as estratégias que podem potencializar o ensino dos alunos surdos oralizados na educação profissional tecnológica do IFSU. Quanto à fundamentação teórica, a princípio ela está dividida em 4 capítulos. O primeiro capítulo ele já está finalizado, que foram breves análises das discussões teóricas acerca da inclusão escolar no Brasil, desde a década de 70 até os dias atuais, porque quando a gente vai fazer uma pesquisa na área de inclusão, é preciso que a gente entenda essa parte histórica, que a inclusão sofreu desde a década de 70. No caso, naquela época não era chamada de inclusão, né? Então, eu trato aqui os conceitos de integração, primeiro exclusão, porque para existir inclusão tinha que existir a exclusão. Então, eu tratei aqui os conceitos de exclusão, integração, normalidade, normalização, como um breve histórico, né, que é bem grande, mas eu tive que tentar resumir. Esse capítulo já está finalizado. O capítulo 2 está sendo feita a revisão sistemática da literatura para identificar as pesquisas sobre estratégias de ensino aos estudantes surdos oralizados, né, e para identificar o estado da arte, para identificar as lacunas também. Está sendo finalizada, ainda não terminamos. E no capítulo 3 está sendo feito um resgate histórico sobre tecnologias. Então a gente vai pesquisar conceitos de tecnologia educacional, tecnologias assistivas, para chegar nas tecnologias específicas para pessoas para surdos oralizados, né? E no capítulo 4, que a gente ainda não conseguiu chegar, que eu não queria ficar muito distante da minha área de formação básica, eu queria incluir contribuições da arquitetura e do design de interiores para, por exemplo, melhoramentos acústicos de sala de aula, que isso é importante não só para quem tem deficiência auditiva, mas para todos os alunos, para poderem entender melhor, né? Eu vou voltar aqui porque eu não incluí a parte do referencial teórico, porque a gente ainda não bateu o martelo, a gente ainda está pensando. O Raimundo me sugeriu Pierre Levy para a parte das tecnologias e também Vygotsky, o socio-interacionismo, né, e os estudos de defectologia. Os estudos de Vygotsky, eles são baseados no potencial da pessoa e não em seus defeitos, né? E na compreensão de que as limitações elas são diretamente ligadas ao meio cultural e social e construídas em função de um modelo de normalidade que geram as barreiras físicas, atitudinais, educacionais que impedem a efetiva participação da pessoa com deficiência nos espaços sociais e culturais. Então, para Vygotsky, é o meio social e os estímulos recebidos que proporcionam o desenvolvimento do indivíduo. Então, acho que vai ser mais ou menos por essa linha. O objetivo geral é pesquisar e encontrar as melhores estratégias pedagógicas para potencializar o ensino dos alunos surdos oralizados ou com deficiência auditiva e consolidar as estratégias identificadas nessa pesquisa em forma de um e-book destinado aos atuais e futuros servidores que atuam com os estudantes, público-alvo da pesquisa. Os objetivos específicos: revisar o estado da arte, que já está sendo feito, definir as bases técnicas e teóricas do trabalho, que é buscar os referenciais bibliográficos, alguns já estão definidos, né? E os teóricos, que a gente ainda está pesquisando, e os metodológicos, que ainda não está muito bem definido.
realizar um levantamento sobre a existência de surdos oralizados nos institutos federais. Por enquanto a gente só tem do IFSU, a gente ainda não definiu a abrangência, se vai ser de todo o Rio Grande do Sul. Pesquisar estratégias para quebras de barreiras para alunos surdos oralizados, isso com a revisão de literatura, e também a gente ainda não definiu se a gente vai fazer pesquisa diretamente com os estudantes. E desenvolver um documento com recomendações sobre acessibilidade para pessoas surdas oralizadas e não usuárias de Libras. Então, a justificativa, né? A motivação são as minhas experiências próprias, como eu já falei para vocês, de pessoa com deficiência auditiva e da convivência com familiares com a mesma condição. Minha mãe, meu tio, meu irmão e meu filho também tem deficiência auditiva, porque é congênita. E, além disso, né, eu fui professora de 2 alunos com deficiência auditiva, que eles me fizeram voltar ao passado, me fizeram reviver, né, tudo que eu vivi como aluna, as dificuldades que eu encontrei durante o tempo de aluna. Então, me fizeram querer ir buscar, né, estratégias para que eles pudessem ser realmente incluídos, para que eles pudessem entender tudo que estava sendo dito em aula. E, então, foi mais esse motivo. E também as inquietações resultantes de um curso de capacitação para professores, voltado para a educação inclusiva, que foi em 2020, durante a pandemia, que o tema deficiência auditiva tratou exclusivamente dos alunos surdos sinalizados, aqueles que se comunicam por Libras, e excluiu totalmente os alunos surdos oralizados. Então, isso me fez pensar bastante, refletir, né, que estava precisando de algo nessa área, estava precisando que os surdos oralizados, os deficientes auditivos também fizessem parte dessas formações. Então, apesar de utilizarmos tecnologias auditivas, a gente não ouve normalmente, né? Precisamos de estratégias de acessibilidade para facilitar o entendimento e a comunicação, principalmente se as bocas estiverem tapadas por máscaras, ou em locais ruidosos, ou em locais em que todos falam ao mesmo tempo. A justificativa. Apesar existem boatos, né, de que, não sei, até depois eu quero conversar com a Tânia, de que existem 10 milhões de surdos no Brasil, não sei se já ouviu falar, Tânia. Só que esses dados eu pesquisei a fundo e eles estão equivocados, foi uma pesquisa mais antiga. Então eu trouxe para vocês a pesquisa da Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, de 2019. Então, os dados de 2019, no Brasil a gente tem 2,3 milhões de pessoas que possuem alguma dificuldade para ouvir ou não conseguem ouvir de modo algum. E dentre essas pessoas, esse foi o primeiro ano, 2019, que eles pesquisaram a quantidade de pessoas que se comunicam por Libras, que sabem usar Libras, dentre essas pessoas que têm dificuldade para ouvir. E é uma minoria que sabe usar Libras. Eu sei o quanto a Libras é importante para esses que não conseguem fazer leitura labial, que não conseguem ouvir com tecnologia. Isso é super importante, seria muito importante que todos soubessem se comunicar também com esses surdos que não se comunicam, os surdos sinalizados, extremamente importante. Só que também é importante pensar que existem essas pessoas que não sabem Libras, né? Porque quando eu digo que eu tenho deficiência auditiva, por exemplo, eles me perguntam se eu preciso de um intérprete de Libras. E eu não entendo, né? Eu já tentei fazer cursos, mas como eu não tinha uma convivência diária com pessoas surdas que se comunicam por Libras, eu acabava esquecendo. Então, eu não consegui dar continuidade a isso. A gente sempre prefere a nossa língua materna. A minha língua materna é o português falado. Então, os surdos que não conseguiram aprender o português falado, a língua materna deles é a Libras, então é importante que eles tenham um intérprete de Libras também. Mas eu queria justificar então a relevância desse trabalho com isso, que é uma minoria desses que têm dificuldade para ouvir, é uma minoria que sabe Libras, então temos bastante pessoas que precisam de outro tipo de acessibilidade. Aqui tem um gráfico que mostra
aqui no primeiro, né, as pessoas que têm alguma dificuldade, depois os que têm muita dificuldade para ouvir e os que não conseguem ouvir de modo algum. A parte escura é a proporção dos que sabem utilizar Libras, os que usam Libras. Então, a gente está pesquisando no IFSU quantos que estão matriculados, né, nos institutos federais. Por enquanto, a gente tem os dados apenas do IFSU. A gente ainda não sabe qual é a abrangência que a gente vai pesquisar dos alunos com deficiência auditiva, autodeclarados, porque tem ainda os que não se autodeclaram, né? E eu consegui essa tabela graças a Tânia, que a Tânia é do NAPNE, do IFSU. E aqui está separado por campos quantos têm deficiência auditiva. Está separado surdez, que são os surdos que usam Libras, e deficiência auditiva, que são os que não utilizam Libras. A gente tem 12 no IFSU, 12 alunos. Então, a metodologia pós-quantitativa, que a gente ainda está definindo a abrangência, se a gente vai avançar para descobrir, né, nos outros IFs a quantidade. A ideia é relatar, né, eu tenho essa dúvida, tá? Então eu coloquei aqui para trazer para vocês me ajudarem a decidir. A dúvida é entre A ou B, ou os dois. O que seria o A? Relatar as minhas próprias experiências como estudante, professora com deficiência auditiva, através de uma metodologia chamada autoetnografia. Tá? O que seria que eu iria falar? Eu iria relatar as minhas experiências como estudante, professora com deficiência auditiva, que faz parte de um grupo social minoritário, específico de pessoas com algum grau de surdez, que são oralizadas, que usam ou não tecnologia para ouvir, usam a memória para escrever, usar a memória para escrever as minhas próprias experiências de vida, as barreiras que eu encontrei no ambiente escolar, no passado e no presente, e as estratégias para superar, derrubar essas barreiras. Seriam exemplos de escrita que eu traria para a pesquisa através dessa metodologia que ela não é muito conhecida, a autoetnografia. Ou faria algo mais tradicional ali, a letra B, que eu iria relatar as experiências de outros alunos, no caso do IFSU, Campus Pelotas, ou aqui do KVG, né, que também tem, com a mesma característica, com metodologia ainda indeterminada, que seria questionários, né? Seria um método mais tradicional, questionário tanto para os alunos como para os professores que lidam com esses alunos. E conhecer, né, o contexto desses alunos, o contexto da instituição, o que fazem para quebrar as barreiras, né? Quais são as estratégias que eles utilizam para entender melhor, para se comunicar melhor. Então, eu ainda não sei se eu vou só falar sobre as minhas experiências ou se eu vou também entrevistar ou fazer questionários com outros estudantes. Então, porque ainda não decidi não decidimos, né, entre A ou B, ou A mais B, a metodologia ela ainda não está bem definida. Então, o produto educacional, que seriam os resultados esperados, é reunir essas melhores estratégias pedagógicas para potencializar o ensino dos alunos com surdez oralizados em um e-book para orientar os próprios estudantes, público-alvo da pesquisa, para que eles tenham autonomia na sua própria aprendizagem, para que eles entendam a importância do querer aprender, que faz muita diferença, né? Tá. E esse e-book também para as instituições, para criarem políticas para facilitar o ensino e a aprendizagem desse público-alvo, os professores para adotarem estratégias levando em consideração os recursos tecnológicos, aos servidores a terem uma comunicação mais efetiva com esses estudantes e também para os colegas para ensinar como conviver com essa diferença. Aqui eu tenho um cronograma. Aqui já passou, né, 2021, a escolha do tema, a revisão bibliográfica, estado da arte foi feito durante todo 2021 e 2022. Definição do problema e objetivos, já passou, já definimos. Redação da dissertação, durante todo o tempo. Referencial metodológico, comecei a estudar sobre a etnografia.
E aqui, 2022 e 2023, eu não vou falar tudo, é muita coisa ali. Eu pretendia, não sei se vou conseguir qualificar ainda esse ano, vai depender dos meus orientadores. E acho que eu vou precisar de um tempinho a mais para a defesa, acho que eu não vou conseguir terminar em 24 meses, acho que eu vou precisar de um tempinho a mais. Então, obrigada pela atenção. Sabe, tem mais um minuto? Tá, o produto educacional, eu já tenho assim, em torno de 10 páginas escritas para esse produto, porque eu fui me lembrando das estratégias, né, que eu utilizei durante a minha vida de estudante, e eu fui escrevendo, até nos inícios das orientações o Raimundo disse, mas você está fazendo o caminho inverso, né, para não começar pelo produto educacional. E também, conforme eu fui tendo dificuldades como aluna, no ensino remoto, que começou, né, na pandemia, tudo eu ia anotando, todas as dificuldades que eu tinha, tudo que eu utilizava estratégias para poder entender. E depois, no ensino presencial também, todas as dificuldades que eu tive, eu fui escrevendo no produto educacional, como resolver aquelas dificuldades. Então, eu já tenho assim, em torno de 10 páginas já escritas e já separadas, como eu mostrei para vocês, para o estudante, para a instituição, para os servidores, para os colegas e para os professores. Então é isso. Obrigada pela atenção, estou aberta a sugestões e quem sabe a gente consegue aqui decidir junto com vocês entre A ou B ou A mais B, que era a minha dúvida, se eu vou falar sobre os dois ou só sobre mim ou se eu vou pesquisar outros estudantes também. Então eu abro para perguntas. Críticas também, sugestões. Palmas.